Sabe aquela sensação estranha de sair da igreja no domingo à noite com o coração incendiado, sentindo a presença de Deus vibrando no peito como um fogo suave, os olhos marejados, as mãos ainda quentes da adoração. Você se sente filho, escolhido, protegido. Parece que nada pode te derrubar. Você respira leve, dorme em paz, mas então chega a segunda-feira. O despertador toca. O ar parece mais pesado. O peito aperta como se alguém tivesse colocado uma pedra invisível sobre ele. Você olha no espelho e, por um segundo, aquela pessoa cheia de fé de domingo desaparece. E volta à antiga versão, insegura, atrasada, cansada. A paz da oração dá lugar ao caos da realidade. As contas, os conflitos, a comparação. E lá no fundo surge um pensamento que você tem vergonha de admitir. Por que parece que existe um muro invisível repelindo as bênçãos? Você ora, mas não avança. Você crê, mas não prospera. Você ama a Deus, mas se sente travada. Fique aqui. Hoje nós vamos tocar nesse muro invisível e remover esse espinho da sua identidade. Existe um paradoxo silencioso vivendo dentro de você, e você nunca conseguiu nomeá-lo. Seu espírito é de filha, mas sua mente ainda funciona como órfã. E isso não significa que você não ama a Deus. Não significa que sua fé é fraca. Significa apenas que houve uma regeneração no seu espírito. Mas não houve ainda uma reprogramação completa na sua mente. Você recebeu o Espírito Santo, mas a antiga narrativa continua rodando em segundo plano, como um sistema operacional antigo, lento, limitado, cheio de vírus emocionais. Enquanto você ora dizendo Pai, por dentro existe uma criança interior sussurrando: será que eu mereço? Será que é para mim? Será que não é tarde demais? Então começa a sensação física. Aquele frio leve na barriga quando surge uma oportunidade. Aquela tensão nos ombros quando alguém fala de crescimento. Aquele impulso quase automático de se diminuir antes mesmo de tentar. Não é falta de fé. É um bloqueio de identidade. Seu espírito já mora no reino, mas sua mente ainda mora no mundo. E enquanto isso não é alinhado, você vive essa espécie de esquizofrenia espiritual, sentindo-se poderosa no altar e pequena na vida prática. Respire, não é culpa sua, é programação antiga, e programação pode ser renovada. Eu preciso que você ouça isso com calma. E deixe descer para o seu coração. Você faz a sua parte, você ora, você jejua, você dizima, você perdoa, você luta contra pensamentos ruins. Você não é uma pessoa ruim. Você não está em pecado escondido tentando manipular Deus. Você ama a Deus de verdade. Então por que parece que as coisas não fluem? Porque o problema não está no seu caráter. Está no seu sistema operacional. Seu espírito já foi salvo, mas sua mente ainda opera nos parâmetros da escassez que aprendeu lá atrás, na infância, nas rejeições, nas frases que ouviu, nas cicatrizes que nunca foram ressignificadas. Você aprendeu a sobreviver, não a prosperar. Aprendeu a agradecer migalhas, não a sustentar abundância. E o subconsciente grava isso como identidade. Se você cansou de pedir e não receber, pare tudo agora. Eu não vou te ensinar a orar mais forte hoje. Eu vou te ensinar a se tornar a pessoa que atrai o milagre. Porque enquanto você tentar convencer Deus, mas não convencer sua própria mente, continuará batendo nesse muro invisível. E aqui está o seu primeiro ato de fé. Se inscreva neste canal como quem sela uma nova identidade. E escreva nos comentários, com intenção, com consciência: eu atraio quem eu sou. Não é uma frase motivacional. É um decreto de alinhamento. Agora deixe-me te revelar algo profundo, algo que a Bíblia já dizia, e que a neurociência apenas confirmou. Como imagina em sua alma, assim ele é. Isso não é poesia. É programação mental. Existe dentro do seu cérebro um sistema chamado SARA, Sistema Ativador Reticular. Ele funciona como um filtro, um porteiro invisível da sua realidade. Ele decide o que você percebe e o que você ignora. Se sua identidade subconsciente é de escassez, seu SARA vai procurar provas de escassez. Se você acredita que sempre chega atrasada, ele vai destacar cada atraso. Se acredita que não é boa o suficiente,
Ele vai amplificar cada crítica, cada olhar atravessado, cada falha mínima. Percebe a dor? Você ora pedindo portas abertas, mas seu filtro mental está programado para enxergar portas fechadas. Você pede prosperidade, mas sua frequência interna ainda vibra medo de perder. A vida não responde ao que você grita na oração. Ela responde à frequência que você vibra no subconsciente. Isso não anula Deus. Isso explica o processo. Deus já liberou possibilidades, mas sua mente precisa reconhecer que pode carregá-las. Enquanto sua identidade for de órfã, você continuará rejeitando inconscientemente aquilo que só uma filha consegue sustentar. Sinta isso. Não é rejeição divina. É desalinhamento interno. O Espírito Santo dentro de você clama, Abba, Pai. Mas sua mente ainda pergunta, será que ele vai me abandonar? Esse é o paradoxo do cristão travado. Salvo, mas inseguro. Amado, mas desconfiado. Ungido, mas limitado pela própria autoimagem. A mente de órfão é sutil, ela não grita, ela sussurra. Ela faz você celebrar as conquistas dos outros, mas sentir um aperto escondido quando pensa nas suas. Ela faz você agradecer pelo pouco, mas sentir culpa quando começa a desejar mais. Ela faz você espiritualizar a estagnação, dizendo, talvez não seja a vontade de Deus, quando na verdade é medo de sustentar algo maior. E toda vez que surge uma chance de crescer, seu corpo reage, ombros tensos, respiração curta, pensamentos acelerados, como se prosperar fosse perigoso. Isso não é humildade, é bloqueio. Não é santidade, é programação antiga. Romanos 12:2 não é um versículo decorativo. É um protocolo de reconfiguração mental. Transformai-vos pela renovação do entendimento. Transformação exige alinhamento. Seu espírito já foi transformado. Agora sua mente precisa acompanhar. Imagine, por um instante, como seria acordar na segunda-feira com a mesma identidade que você sente no altar. Imagine sustentar a paz, sustentar a confiança, sustentar a certeza de filha. E enquanto você imagina, algo dentro de você começa a perceber. Talvez o muro nunca esteve fora, talvez ele sempre tenha sido interno, e hoje ele começou a rachar. Imagine por um instante. Se nós atraíssemos exatamente aquilo que queremos, todos seriam prósperos, realizados, abundantes. Mas não é assim que funciona. O livro revela uma verdade quase desconfortável. Nós não atraímos o que desejamos, nós atraímos o que somos. E aqui está o ponto que dói, porque você quer bênção, mas se enxerga como alguém que sempre perde. Você quer estabilidade, mas carrega a identidade de quem vive esperando o pior. Você quer portas abertas, mas se apresenta ao mundo com a postura inconsciente de quem já espera ser rejeitada. Isso cria o que eu chamo de toque de Midas reverso. Tudo o que você toca parece voltar ao padrão antigo. Não porque Deus fechou a mão, mas porque sua autoimagem ainda está calibrada para a escassez. A mente de órfão não sabe sustentar a abundância. Ela se sente desconfortável com o extraordinário. E então, sem perceber, começa a sabotar, procrastina, duvida, desiste cedo demais. Escolhe o familiar em vez do promissor. E quando algo dá errado, o subconsciente suspira aliviado. Viu? Eu sabia. Isso reforça a crença, fortalece a cicatriz, aprofunda o bloqueio. Não é castigo divino, é coerência interna. A vida está apenas espelhando a identidade que você carrega. E enquanto essa identidade não for ressignificada, o ciclo continua, silencioso, repetitivo, exaustivo. Respire, porque se isso foi aprendido, também pode ser desaprendido. Preste atenção nisso. Quando você ora dizendo, Pai, me abençoa, mas, lá no fundo, acredita que não merece. Existe um conflito de frequência. É como tentar sintonizar uma rádio de música suave enquanto o dial interno ainda vibra estática. O desejo consciente fala abundância, mas a identidade subconsciente vibra medo. E a vida responde à vibração constante.
não ao grito ocasional. A mente de órfão vive em alerta, esperando perder, esperando faltar, esperando ser esquecida. Então ela cria microdecisões diárias que confirmam essa expectativa. Ela não se candidata, ela não se posiciona, ela não negocia, ela se encolhe. E depois interpreta o resultado como vontade de Deus, quando, na verdade, foi identidade não alinhada. Entenda algo profundo: você não está sendo repelida pela bênção. Você está repelindo inconscientemente aquilo que contradiz a imagem que construiu de si mesma. Isso é a atração reversa. Quanto mais você se vê pequena, mais a vida te oferece cenários que confirmam pequenez. Quanto mais se vê limitada, mais as oportunidades parecem distantes. Mas agora, neste exato momento, você pode quebrar esse padrão. Se você quer desligar esse ímã de problemas e ligar o ímã da bênção, deixe o like. Não é sobre algoritmo, é sobre alinhamento. É o sinal externo de que sua frequência começou a mudar agora. Sinta isso. Você está escolhendo uma nova sintonia. Existe dentro do seu cérebro um porteiro silencioso. O sistema ativador reticular ascendente. O SARA. Ele decide o que você vê e o que você ignora. Ele filtra milhões de estímulos por segundo e entrega à sua consciência apenas aquilo que confirma o que você acredita ser verdade. Se você se vê como vítima, o SARA vai destacar cada injustiça, cada atraso, cada olhar indiferente. Se você se vê como esquecida, ele vai te mostrar todas as vezes em que não foi reconhecida. E enquanto isso, oportunidades passam diante dos seus olhos. Conexões divinas surgem, ideias inspiradas aparecem. Mas você não percebe, porque o seu filtro não está programado para enxergá-las. Percebe a gravidade? Não é que Deus não enviou a oportunidade, é que seu porteiro interno não considerou aquilo relevante. O SARA trabalha para manter coerência com sua identidade. Ele protege a narrativa que você tem sobre si mesma, mesmo que essa narrativa seja limitante. Então, se sua identidade é de órfã, ele vai te deixar cega para a provisão do Pai. Mas se sua identidade começa a mudar para filha, escolhida, capacitada, o filtro se recalibra. De repente, você começa a perceber ideias que antes ignorava, portas que antes pareciam invisíveis, caminhos que sempre estiveram ali. Respire fundo. Isso não é místico. É alinhamento entre fé e neurociência. E você pode reprogramar esse porteiro. Romanos 12:2 não promete um milagre instantâneo na mente. Ele fala de transformação pela renovação do entendimento. Renovação exige intenção, exige repetição, exige esforço consciente. Seu espírito foi salvo em um momento, mas sua mente foi treinada por anos, talvez décadas, dentro de parâmetros de medo e limitação. Você não troca uma identidade com um grito, você troca com consistência. É como mudar a playlist que toca no fundo da sua alma. Durante anos, a música foi "não é pra mim", "é tarde demais", "eu não consigo". E essa trilha sonora moldou decisões, emoções, expectativas. Agora começa o trabalho sagrado: substituir a playlist da derrota pela playlist do reino. Pensar como Deus pensa a seu respeito. Meditar nas promessas. Repetir verdades. Visualizar-se sustentando aquilo que antes parecia distante. E no começo vai parecer estranho, artificial, quase desconfortável, porque você está rompendo um padrão neural antigo. Mas cada pensamento novo, repetido com emoção, cria uma nova sinapse. Cada vez que você escolhe acreditar diferente, está literalmente esculpindo um novo caminho no cérebro. Isso é renovação do entendimento. Prática, diária, poderosa. Sinta. Você não está esperando um milagre cair. Você está se tornando compatível com ele. Agora eu quero que você entenda algo transformador. Quando você escreve uma nova verdade, você não está apenas formando palavras, está formando conexões neurais. O cérebro aprende por repetição e intensidade emocional. Quando você declara algo com intenção, seu SARA começa a receber uma nova instrução, um novo filtro,
uma nova identidade em construção. A renovação do entendimento não acontece apenas ouvindo, acontece praticando. Então, neste momento, eu quero que você faça um ato consciente de reprogramação. Escreva nos comentários, com presença, com decisão, sentindo cada palavra. Eu mudo minha mente. Eu mudo meu destino. Enquanto você escreve, imagine antigas crenças se dissolvendo, como tinta velha sendo lavada. Imagine novas trilhas se formando dentro do seu cérebro. Imagine sua criança interior deixando o deserto e avistando um oásis pela primeira vez. Isso não é motivação vazia. É neuroplasticidade, é fé aplicada, é Romanos 12:2 acontecendo na prática. Porque quando você muda a mente, seu filtro muda. Quando seu filtro muda, suas escolhas mudam. Quando suas escolhas mudam, seu destino começa a se mover. E enquanto você declara, algo invisível começa a se alinhar, dentro e fora. Agora nós vamos sair da teoria e entrar na prática que muda destino, porque não basta entender. É preciso confrontar a imagem interior. E o exercício é simples, mas profundamente desconfortável. Você vai até um espelho real, não o do celular, não a câmera com filtro. Um espelho cru, honesto, silencioso. Você vai se olhar por 2 minutos inteiros, sem desviar, sem ajustar o cabelo, sem fugir. No começo, vai ser estranho. Talvez você sinta o peito apertar. Talvez venha aquela voz antiga dizendo: olha suas falhas, olha o tempo que passou, olha onde você deveria estar. Essa é a mente de órfão tentando sobreviver. Não lute contra ela, apenas observe, respire, e então comece a falar com o seu espírito. Diga em voz audível, mesmo que a voz trema: eu não sou a imagem da derrota que aprendi. Eu sou filha. Eu sou escolhida. Eu sou capaz de sustentar a bênção. Olhe nos seus próprios olhos enquanto declara. Porque enquanto você não se convencer, você não convence o mundo. Sua postura externa sempre refletirá a sua autoimagem interna. Isso é neuroplasticidade espiritual. Você está criando uma nova associação neural ligada à sua própria imagem. Você está sobrepondo a fotografia antiga pela identidade do reino. Faça isso diariamente, até que a mulher no espelho não pareça mais uma sobrevivente, mas uma herdeira. Enquanto você sustenta o olhar, algo começa a acontecer. A imagem antiga perde força, porque a identidade não é genética, é narrativa repetida, e você está reescrevendo a narrativa. A mente de órfão dizia: eu sempre fico para trás. A mente renovada começa a declarar: eu caminho no tempo perfeito. A mente antiga dizia: nada dá certo para mim. A nova identidade afirma: tudo coopera para o meu destino. Talvez no início você não sinta nada extraordinário, talvez pareça mecânico, mas entenda, cada repetição está criando um novo trilho no seu cérebro. Cada vez que você se vê como filha, seu Sara recebe uma nova instrução. Ele começa a procurar coerência com essa nova versão. E, de repente, você começa a falar diferente, andar diferente, negociar diferente, decidir diferente. Sinta a textura dessa transformação, como se estivesse tirando uma roupa apertada que usou por anos e vestindo algo que finalmente se encaixa. Não é arrogância, é alinhamento, não é ilusão, é renovação do entendimento. Respire profundamente e permita que a imagem da filha substitua a imagem da órfã. Porque a imagem que você sustenta internamente é a frequência que você emite externamente. E a frequência determina o que permanece e o que se afasta. Existe uma lei silenciosa funcionando ao seu redor, semelhante atrai semelhante. O livro é claro. As pessoas procuram estar entre iguais, e isso acontece no nível da frequência. Quando sua identidade era de escassez, você tolerava relações que confirmavam escassez. Quando sua identidade era de insegurança, você aceitava conexões que reforçavam dúvida. Mas agora, ao mudar por dentro, algo inevitável começa a acontecer. Algumas pessoas vão se afastar. Conversas que antes pareciam normais vão começar a incomodar. Ambientes que alimentavam a velha narrativa vão perder o sabor.
E talvez você interprete isso como solidão. Mas eu te digo, isso é limpeza de terreno. Os sanguessugas emocionais não conseguem permanecer onde há consciência de identidade. E os conectores de destino, aqueles que expandem visão, que falam de propósito, que respiram crescimento, começam a se aproximar naturalmente. Não por esforço, mas por ressonância. Não tenha medo da transição. O deserto não é abandono, é preparação de oásis. Quando sua frequência muda, o céu ao seu redor começa a reorganizar encontros. Portas se alinham com quem você está se tornando. Porque a vida sempre responde ao que você é. E agora, você está se tornando alguém que sustenta a promessa. Escute com o coração aberto. Porque isso é uma declaração sobre o seu futuro. A partir do momento em que você decide renovar sua mente, seu Sara começa a procurar ouro onde antes via poeira. Você começará a perceber oportunidades que estavam escondidas em problemas. Ideias que antes pareciam impossíveis vão parecer executáveis. Conversas comuns vão carregar direcionamentos divinos. Seu casamento pode começar a se restaurar. Não porque o outro mudou primeiro, mas porque sua postura mudou. Sua honra profissional pode se elevar, não por sorte, mas porque você passa a se posicionar como quem sabe o próprio valor. Sua paz mental começa a se estabilizar, porque a mente não está mais lutando contra a identidade do espírito. Isso é ressonância. Espírito e mente alinhados. Frequência coerente. Destino destravado. Mas eu preciso ser honesta com você. Amanhã sua mente antiga vai tentar voltar. Ela vai sussurrar dúvidas. Vai tentar reacender velhos medos. E é por isso que você precisa de alimento diário. Para manter essa nova frequência vibrando, você precisa cercar sua mente de verdade continuamente. Toque em inscrever-se, não como hábito, mas como blindagem, como quem decide governar a própria mente. 2026 não é o ano da sorte. É o ano de quem assume o controle do pensamento. E ao mudar a mente, muda o destino. E quando alguém perguntar o que aconteceu com você, você vai sorrir suavemente, porque saberá. Não foi magia. Foi renovação. Foi identidade. Foi alinhamento. E agora, você atrai quem você se tornou.